Olá, bem-vindos ao programa Vida Acadêmica. Meu nome é Vanessa Fontana e hoje eu entrevisto o Dr. Flávio Massal, que é formado em Medicina e tem especialidade na área de otorrino. Professor, muito bem-vindo aqui aos estúdios do Uninter, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu, obrigado pelo convite e estou à disposição para todas as dúvidas dos espectadores. Muito obrigada pela tua presença. Você é o primeiro profissional que a gente traz da área de saúde. Uma honra. Então é bem interessante porque a ideia é a gente passar um pouco da tua trajetória, né? Como é que a medicina entrou na sua vida ou como é que você entrou na medicina, né? E depois pegar um pouco da tua trajetória acadêmica mesmo. Uhum. Então, como é que a medicina surgiu na sua vida? A medicina não é tão fácil explicar como que surgiu, mas assim, minha família, o meu pai é biomédico, então já é um pouco da área da saúde. Minha mãe, nada a ver, é só mais a parte administrativa, mas ela é técnica administrativa. Mas eu fui criado num sítio, né, bem isolado de tudo, eu não tinha acesso tão fácil antigamente aos médicos. Aqui no Paraná mesmo? Não, em São Paulo, no interior de São Paulo, Mogi das Cruzes. Então, assim, minha avó era quase que uma médica, enfermeira, cuidava de tudo. E imagina, né, eu e meu irmão, quase dois da mesma idade, e a bagunça que fazia no sítio. Era machucado, era doente toda hora, então a gente acabava aprendendo com ela a se cuidar também. E tinha uma farmácia grande, né, lá no sítio, então a gente sempre cuidava, sempre tinha interesse em me cuidar e cuidar do meu irmão, então, e minha avó cuidando, a gente foi já aprendendo um pouquinho, desde pequenininho, gostar um pouquinho da saúde. E ela era brasileira ou...? Ela era japonesa mesmo, falava as duas línguas, né? Então eu fui educado falando um pouco de japonês, infelizmente esqueci uma boa parte, mas e com isso que eu fui já desde pequenininho, né, não tendo acesso tão fácil à medicina, então eu já fui aprendendo a me cuidar um pouquinho mais e assim já foi me favorecendo talvez esse preparo para a medicina. Que legal, então você teve contato também com essa parte mais não técnica da medicina, sim, que é o conhecimento milenar japonês. O milenar japonês, chá, né, essas coisas, desde pequenininho já sendo cuidado também. Que legal. Então isso faz parte da formação da ideia de ser mais para a área da saúde do que talvez exatos, porque todo mundo assimila o japonês com física, com engenharia. Sim. Né? E aí eu falei, né, todo mundo falou assim, nossa, acho que ele vai ser engenheiro, mas eu fui para a área da saúde. Legal, doutor. Apesar que nos cursos de medicina a gente vê... Vê bastante japonês ultimamente, sim. Mas a geração dos meus pais, assim, acho que nem tanto japonês era na medicina. Hoje tem bastante, mas antigamente era mais para de engenharia. O japonês era mais fechado antigamente, né? Não tinha... Hoje o médico tem que ter uma comunicação em relação ao médico-paciente. E os japoneses antigamente era muito fechado. Ainda hoje é um pouco mais retido, mas antigamente era mais fechado ainda. Então eles ficavam muito na parte de cálculo, onde podia sentar na mesa do escritório e ficar isolado fazendo suas continhas. Então... Não precisava uma habilidade social como isso. Isso pela cultura que veio para cá, é só trabalho e pouca comunicação. Então, isso foi se mudando com o tempo, né, com a adaptação dos japoneses aqui no Brasil, e eu já fui crescendo para mais para a área da saúde, sempre conversando bastante com as pessoas. Que interessante, porque o doutor, eu estou entrevistando ele aqui, mas ele é meu médico otorrino também. Né, e até o motivo do convite, além da sua formação em medicina, é que o doutor é extremamente simpático, comunicativo, então... No consultório ele já tinha me contado um pouco dessa história, eu falei, então vamos lá, doutor, conversar um pouco sobre essa área. E essa tendência de mais para exatas, meu irmão que é mais velho que eu, ele inclusive já iniciou a administração e eu que depois fui fazer a medicina. E depois ele vendo, estudando o que eu estava estudando, ele falou, poxa, acho que eu sou mais também na saúde, na área médica, do que a própria administração. Então ele iniciou uma área de exatas, viu que não era muito aquela área, viu o que eu estava fazendo, inclusive convidei para assistir algumas aulas comigo ali na universidade. Ele falou, nossa, acho que realmente eu vou para a medicina. E ele, apesar de ser mais velho, foi para a medicina depois de mim. Ele mudou, então, para a medicina? Hoje médico, otorrinolaringologista também, só que ele continua lá na nossa cidade de origem, Mogi das Cruzes. Sim. E eu que vim para o Paraná, pela Universidade Estadual de Londrina, fiz a residência na Universidade Estadual de Londrina, quis me aprofundar um pouco mais, né? Então, como nós otorrinos fazemos cirurgia, nariz, orelha e até mesmo pescoço, quis fazer um pouquinho mais da parte de estética, complementar também a estética facial. E aí, por isso eu vim para Curitiba, numa capital, já em Londrina não dava mais. E aí depois também já
iniciei a parte acadêmica, iniciando os créditos do mestrado. Isso, o doutor, então, o doutor fez medicina, são 6 anos, a graduação em medicina. Isso. Aí fez 2 anos de 3 anos de otorrinolaringologia, isso. E mais 1 ano uma pós em estética facial, que é cirurgia plástica facial. Isso. E uma pós em alergia também. Isso mesmo. Então tem uma grande vocação para os estudos, porque não para nunca. Um dos requisitos, né, para ser médico é querer estudar e nunca parar de estudar. Então, durante a faculdade já é período integral, estudando bastante. E depois, não imagina que depois que se formar, acabou. Não, nunca tem fim a medicina, é sempre evoluindo muito, a gente sempre está se atualizar, fazendo os cursos no exterior também, na medida do possível. Então, a gente sempre tem que estar estudando, não pode parar nunca. Então, um critério para a pessoa que estiver nos assistindo, que quiser seguir a carreira de medicina, é ter a postura de descoberta frequentemente. Sim, o médico é um cientista, ele não pode parar. Tem que sempre estar estudando, investigando, sempre ter a curiosidade de querer saber mais. Até você falando, me ocorreu assim, de repente vocês estão tendo uma formação, estão estudando determinada questão e já vem uma revolução em cima do que vocês estão aprendendo. Sim, o que eu aprendi na faculdade hoje já não é mais a verdade que era tida na época. Então isso vai tendo sempre que atualizar. Então, para aquela época, aquilo é verdade, mas não é uma verdade fixa. Quer dizer, à medida que vai estudando, vai percebendo que aquilo não era o melhor. Na época era, mas vai vendo que com novas medicações, novos aparelhos, dá para evoluindo também na técnica do tratamento. E hoje em dia, a impressão que eu tenho, né? Eu sou da área de ciência política, mas a impressão que a tecnologia em si, ela influencia muito na atuação do médico. Sim, a tecnologia veio para ajudar no tratamento, no diagnóstico, mas como em qualquer outra área, a tecnologia geralmente vem para baratear o custo. Já na medicina, ao contrário, a evolução tecnológica está cada vez encarecendo um pouquinho mais o custo. Então, ressonância, tomografia são exames de alto custo. Então, para a maioria das especialidades, a maioria do ramo de trabalho, a tecnologia vem para baratear a indústria, produção em série. Mas já na medicina, a tecnologia encarece um pouco mais. Aí, com o passar dos anos, ela vai atingindo um patamar razoável. Vai atingindo com o tempo, razoável. Porque eu me lembro assim que antigamente se falava numa ressonância, até hoje no sistema público é uma coisa que a pessoa às vezes demora até 3 anos para conseguir um exame. Infelizmente ainda acontece, tem uma fila de espera e muita gente, quando chega a vez, a doença já evoluiu muito. Sim. Então temos que deixar o acesso, né, à saúde um pouco melhor. Isso me levantou uma questão. Quando o senhor fez a formação, quando você fez a formação em medicina na Universidade Estadual de Londrina, tinha essa parte, disciplinas específicas de medicina comunitária? Como é que é tratado isso na faculdade, doutor? Tínhamos a matéria que era, na verdade, multidisciplinar, para a gente aprender a lidar não só com médicos, mas também em toda a área de saúde, e desde agente social, né, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros. Isso chamava na minha época de PIM, que é um programa de interdisciplinaridade, para saber lidar com todas as especialidades e também com foco na sociedade. Então, no primeiro ano de faculdade, nós já íamos na unidade básica de saúde, integrar com a comunidade de saúde, não só com o médico na unidade básica, mas com os agentes comunitários, tudo para ter o contato. Porque, igual eu falei, o médico não é ficar só no consultório, ele tem que entender a sociedade, como que está, onde a pessoa convive. Então, eu tenho que saber. Nós estamos lidando em Curitiba, na capital, são determinadas doenças de vias aéreas que disseminam aqui. Mas se é uma pessoa que mora mais num lugar retirado, quais são as doenças daquela região? Então, ao atender um paciente, mesmo que seja no meu consultório, eu tenho que saber a localização mais ou menos onde vive e condições que ele vive, para que eu pudesse oferecer o tratamento ali no consultório, mas o que fazer em casa também. Entendi. Tem uma questão geográfica e social que impacta na saúde das pessoas. Sim, então, certeza. Vocês veem isso na faculdade. Já vemos isso desde o primeiro ano de faculdade.
faculdade. E é possível fazer uma medicina mais comunitária, mais voltada? Sim. Hoje tem também, depois dos 6 anos de faculdade, tem uma especialização em programa de saúde da família. Hoje você pode fazer mais 2 anos depois da faculdade de uma especialização em programa de saúde de família. Então, nessa os médicos são levados na unidade básica de saúde, aprende, né, como lidar com agentes, né, comunitários, não só a parte da medicina, mas também como fazer a parte de saneamento, toda daquela comunidade. Fazer pequenos procedimentos que não precisam encaminhar para o hospital para sobrecarregar os hospitais. Daí você evitando, é uma medicina preventiva. Sim. A maioria dos estudos mostra que cerca de 70% das doenças poderiam ser tratadas na unidade básica de saúde e não precisaria sobrecarregar um hospital terciário, um hospital grande. Então, treinando esses médicos pelo menos mais 2 anos, consegue resolver uma boa parte lá no próprio local, na unidade básica, sem precisar sobrecarregar os grandes centros. Isso é muito interessante, porque a gente sempre vê os hospitais lotados, aquelas notícias de jornais, você fica assim apavorado. Porque sempre a saúde que recai até sobre os políticos, né? Como é que você resolve isso? E dentro do que você está falando, a medicina ela vai muito além. A medicina é muito ampla, né? Os 6 anos de faculdade você forma um médico generalista, que depois tem a saúde coletiva, que é essa parte de saneamento, prevenção, vacinação, campanhas de vacinação, como estamos agora da gripe. Então, a medicina da saúde coletiva vê isso, né? Depois tem a medicina, tem a parte cirúrgica, né? Parte clínica, pediatria. Então, é muito amplo a medicina. Então, tem gente que fala assim, eu tenho pavor de sangue, então não posso ser médico. Eu conheço alguns... no primeiro ano de faculdade, ao ver a primeira cirurgia, desmaiou. E hoje são grandes cirurgiões, inclusive cirurgiões plásticos, né? Então, naquele primeiro impacto, desmaiou. Mas isso dá para ser trabalhado durante os 6 anos de faculdade. Dá para criar um hábito. Você falou, lembrei de uma coisa que é curiosa. Eu fiz graduação em Ciências Sociais na Federal. Aí eu lembro que teve um evento de iniciação científica e era no Politécnico, onde ficam os cursos de medicina. E daí eu lembro que o pessoal da área de saúde lá falou, não entrem nas salas. Aí falar não entre é a mesma coisa que falar entre. E a gente entrou na sala onde tinham as peças. Sim, sala de anatomia. Exatamente. Nós entramos, foi um mal-estar, assim, em geral, porque era todo mundo de ciências sociais. E todo mundo saiu correndo, porque você não está acostumado a lidar, até porque o olhar que vocês têm é um aprendizado, né, na questão da anatomia. E a gente que é leigo, você olha a questão da morte. Então, quer dizer, são olhares muito diferentes sobre a mesma material. Esse é um fato interessante que me lembra quando antigamente chamava 8ª série, né, antes de entrar no ensino médio. Tinha uma visita da mesma forma numa universidade e a professora falou a mesma coisa, aqui tem sala de anatomia, quem quiser pode olhar, quem não quiser seguir adiante para fazer o tour na universidade. É claro que eu não perdi aquela oportunidade e fui conhecer a sala de anatomia. E para mim aquilo foi mais instigante, falei, nossa, eu quero fazer isso aí, eu quero ver como aqueles estudantes de medicina estavam fazendo, preparando os cadáveres. Assim, nossa, isso aí acho que... Ao contrário, te chamou a atenção. Me chamou mais atenção ainda. Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Era a confirmação de uma vocação já, né, doutor? Doutora, a gente vai para um breve intervalo e nós já voltamos com o programa Vida Acadêmica, hoje entrevistando o Dr. Flávio Massal. Fique com a gente, só um minutinho, já voltamos. Esse foi o grande lance da minha carreira. Para chegar até ele, eu treinei muito e contei com um time cheio de craques para me ajudar. Na graduação à distância da Uninter, você tem qualidade e flexibilidade para estudar onde estiver. Conto com o suporte dos nossos tutores e do material didático completo e interativo. Eu só jogo em time vencedor. Venha para a Uninter você também. Acesse uninter.com e inscreva-se. Uninter, o grande lance da sua carreira. Olá, voltamos com o programa Vida Acadêmica, hoje entrevistando o Dr. Flávio Massal,
que é médico especializado na clínica de otorrino. Otorrinolaringologia. Otorrinolaringologia. Mas que palavra difícil, doutor. Nós apelidamos de otorrino, fica muito mais fácil, né? Muito mais, para pronunciar, muito mais fácil. Realmente, falar otorrinolaringologia é mais complicado. Se for falar completo mesmo, nossa especialidade é otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial. Mas ninguém vai falar isso daí. Complica. Vamos ficar com otorrino que está mais tranquilo. Ótimo, sim, e daí, então, conversando sobre essa questão da parte da prevenção da medicina, o doutor hoje está fazendo um mestrado em clínica cirúrgica pela Universidade Federal do Paraná, está no primeiro ano do mestrado. Ele atua como médico no IPO, né? E está presente no núcleo de ensino e pesquisa também do hospital do IPO. E atua tanto em Curitiba quanto em Paranaguá. Perfeito. Como médico otorrino. Isso. Perfeito. Então, até a prova de que o médico ele continua sempre em constante aperfeiçoamento é que o doutor está fazendo mestrado agora e faz parte de núcleo de pesquisa. Perfeito. Como é que é isso, doutor? Compartilhar trabalho e ensino e pesquisa, porque também eu acabo dando aulas, né? Então, é difícil compartilhar, mas eu faço por prazer. Então, a gente tem que ter o prazer em pesquisar, descobrir novas formas de tratamento e também repassar para adiante. É o prazer repassar o conhecimento para o outro. A gente não pode adquirir um conhecimento e falar agora é meu e ponto. Não, a gente tem que difundir o máximo possível. Então, isso eu aprendi também lá nos Estados Unidos, fazendo alguns cursos. E um dia, na hora de despedir, eu falei, obrigado, trouxe um presente. E ele falou assim, o meu melhor presente é daqui, quando você voltar para o seu país e ensinar o que você aprendeu aqui. Esse vai ser o maior presente. Eu falei, nossa, isso é interessante, né? Ele repassou o conhecimento para mim e pediu para falar assim, olha, multiplica esse conhecimento, isso vai ser o melhor presente. Falei, nossa, legal. E até assim, gratificante para você mesmo, sim, né? Que vai ser um reprodutor das técnicas, das novidades que você aprendeu em outro país, que vai trazer para nós aqui. Por isso que eu tento, na melhor forma possível, fazer as melhores aulas para que mais pessoas aprendam aquilo que eu estou tentando passar. Então, e você leciona daí dentro desses núcleos? Como é que núcleo funciona? De ensino, o IPO tem reunião semanal, onde cada semana o médico apresenta um tema. Então, eu apresento alguns temas ali dentro do próprio hospital para que todo o corpo... Para quem não sabe, o IPO aqui no Paraná, em Curitiba, né, tem uma sede em Paranaguá. Isso, são mais de 20 unidades do IPO aqui, e a sede é lá na República Argentina, na Água Verde. Que é um hospital gigante, maravilhoso, que atende só essa parte de... O forte, sim, realmente é a otorrinolaringologia. Fazemos alergia na parte de otorrinolaringologia também. Rinite, para quem mora em Curitiba, asma, todo mundo conhece a tal da rinite. Sim. Então, nós temos uma missão de manter o corpo clínico do hospital atualizado. Então, cada médico é responsável por algumas aulas que são ministradas para os outros e está sempre informado com o que tem de mais novo. Compartilhando conhecimento, então, que nem você foi para os Estados Unidos, fez alguns cursos, sim, você vem para cá, multiplica para os seus colegas. Seus colegas também que fizeram cursos em outros países ou aqui mesmo no Brasil vão... É uma forma de vocês estarem trocando conhecimento frequentemente. Sim, isso mesmo. O IPA é uma referência, né? Sem dúvida, é uma referência para nós, para minha família inteira que tem rinite, então nem se fala, né? É uma coisa maravilhosa. Então, daí, nesse núcleo, os encontros são semanais e os próprios médicos é que fazem a sugestão. Isso, nós que propomos. E também temos incentivos de pesquisa. Então, temos secretária também que nos auxiliam a publicação de artigos. Então, assim, preciso que entre na internet e eu envio para ela, está aqui o artigo pronto. Tente enviar para a revista de otorrinolaringologia, seguindo os parâmetros, tudo, ela edita e tenta fazer a publicação para a gente. Então, temos auxílios, o próprio hospital dá esse suporte. Temos funcionários para isso. Nossa, então, muito bom. Por isso que é uma referência. Né, e se tiver algum congresso e que tem algum trabalho que vai ser publicado, alguma aula importante que aquele médico foi convidado para dar aula, o IPO também fornece o apoio científico, a logística também, o transporte, para ajudar o médico a difundir também o conhecimento. É um diferencial, porque a gente olha hoje em termos de faculdade, quem é pesquisador sabe a dificuldade que a gente encontra, às vezes até logística de
de participar dos congressos, né? E nessa linha que você está falando, o próprio hospital, ele dá um suporte muito interessante. Nós temos condições de trabalho, de pesquisa, publicar, dar aula, então é um lugar... É um núcleo de excelência, bem com certeza completo. é um núcleo de excelência. E entrando lá no seu mestrado, o que o doutor está pesquisando no mestrado? Eu faço, por enquanto, os créditos pela Universidade Federal do Paraná e no Departamento de Clínica Cirúrgica. Nós estamos utilizando uma plataforma de informática e fazendo várias linhas de pesquisa onde que a informática ajuda na medicina. Então, tem várias linhas de pesquisa nesse assunto e eu vou tentar pegar essa mesma plataforma que chama SIMP e utilizar na parte de alergia. Que interessante, doutor. Então, você está aliando duas áreas de conhecimento. Sim. E a tecnologia, a informática na saúde. Então, hoje, o prontuário não é aquele lista de papéis ali. Hoje, com a informática, tem esse auxílio que eu posso digitar e os outros médicos que têm a senha para entrar no sistema conseguem ver o prontuário que eu digitei e pode, porventura, no dia que eu não estiver ausente no hospital, ele ter acesso do que eu estava fazendo e dar uma continuidade no meu tratamento já que eu fiz aos pacientes. Não, isso é muito bom. Daí eu relato como paciente, porque eu, como tenho rinite, às vezes eu tenho crise, você vai no hospital... No pronto atendimento mesmo, exatamente. Já fala assim, o Flávio já estava fazendo um tal tratamento, falta essa medicação então para sair da crise. Exatamente. Porque ele já tem um acesso ao prontuário. Então os médicos têm senhas, não é qualquer um que tem acesso. A secretária tem uma senha que dá acesso só para ficha, nome, cadastro. Os médicos têm uma senha que entram, conseguem visualizar o prontuário e isso facilita porque tem a data. Né? Antigamente pegava um calhamaço enorme de folha e você tem que ficar vendo um por um ano nessa data aqui que foi feito tratamento, se perdia o tratamento. Sim. Então era meio que ir naquela consulta, na ideia daquele médico passar aquele remédio. Daqui a 2 dias você ia de novo, ele não ia olhar tudo aquele pronto e já ia começar do zero o outro de novo. Então você fazia vários tratamentos pingadinho, nenhum por completo. Hoje, com a informática, tem melhorado nesse aspecto, que você consegue dar sequência no tratamento. Potencializa, e o médico não precisa ser o médico que está te tratando, ele vê ali o que já estava sendo que feito nas consultas então anteriores. Fazer isso. O que está faltando agora é esse. Exatamente. Então, já agiliza a consulta e também minimiza o erro, né, do tratamento. Exatamente. São questões aparentemente simples, mas que potencializam muito o papel do médico, a atuação do médico. O IPO, para mim, realmente é fora de série, doutor. É uma referência. Hoje, conhecendo mais ainda com a tua fala, realmente a gente vê como um centro de excelência. Agora, uma pergunta que eu não fiz. Na medicina, quer dizer, você falou desses vários ramos, medicina da familiar, Sim. a pediatria, ortopedia, que eu frequento muito também. Por que o doutor escolheu o otorrino? O otorrino, por um motivo, né, serve tanto para quem gosta de cirurgia como para quem gosta de clínica. Sim. Quem faz radiologia fica vendo o filme numa salinha, na frente do computador, no ar-condicionado, e não tem tanta relação com o paciente. Cirurgião é mais também fazer cirurgia, depois você fala assim, agora vai para o seu clínico continuar cuidando. Já o otorrino, você tem a parte clínica no seu consultório, vai ter o acompanhamento antes da cirurgia, depois da cirurgia, né, e a cirurgia em si. Então, é uma clínica um pouco mais completa. Você faz tanto a parte de clínica, cirurgia, após a cirurgia, e também, quem não gosta de cirurgia tem uma especialidade dentro da otorrinolaringologia, que fica, por exemplo, a otoneurologia, que é só para tonturas, ouvido. Então, é uma área bem ampla, vai desde criança, recém-nascido com perda auditiva, até um senhor de idade que também foi perdendo ao longo da vida um pouco da audição. Então, pegamos desde criança ao idoso e desde a parte clínica à parte cirúrgica. Então, por ser uma área bem ampla... um ciclo completo da medicina. Sim, que não fica só numa coisa, não fica só tão monótono. Então, eu achei bem interessante e me adaptei bem a isso. Que legal. Então, você falou que o seu irmão também Também foi para a área de otorrinolaringologia. Também acho que da mesma forma, porque tem uma parte clínica, cirúrgica, ele também gostava dos dois, não queria ficar não só na clínica, não só na cirurgia. Então, é uma área bem ampla. Você sabe, falando de brincadeira, assim, existem as piadas que entre os ortopedistas, né? Que
que é o pessoal mais bronco da medicina, que sim. vai lá, quebra e martela e não sei o quê. Do coração também eu ouço, de quem lida com a questão de neuro também já ouvi falar. Sim. Agora, de médico otorrino, eu não conheço nenhuma, doutor. De otorrino, não tem muito. O que tem mais brincadeira, assim, otorrinolaringologia é uma área bem específica da medicina. Então, eles falam que tudo que começa com O não é mais médico, já virou muito específico, né? Então, obstetra só fica fazendo pós-parto, otorrino, nariz, ouvido e garganta. E aí eles falam que o anestesista também, que só fica... eles brincam. Mas é uma área bem completa, porque eu não vejo, assim, brincadeiras e muita coisa em relação ao otorrino, porque o pessoal... Realmente, eu não sei se é porque aqui em Curitiba a gente tem o IPO, que é uma referência, então as coisas ficam bem sossegadas no campo da... A otorrinolaringologia é bem amplo também. Então, todo mundo acha que nós fazemos só cirurgia de amígdala e desvio de septo. Eu falei que isso é tudo pra gente, não. Nós fazemos desde uma cirurgia em um bebê para implante coclear, que nasceu totalmente sem audição, e fazendo a cirurgia você implanta uma prótese que vai tornar a vida muito melhor. Né, vai ouvir quase que normalmente. Então, hoje uma criança que nasce com uma perda auditiva profunda não vai ter a comunicação oral por não ter aprendido. Não ouviu, não vai falar. Não é que quem adulto que não fala, não é que não sabe falar. Não, na verdade não aprendeu, não foi trabalhado nos primeiros anos de vida. Hoje a gente pode mudar isso, fazendo uma cirurgia, implanta uma prótese. E uma criança que estava fadado a ser comunicação só por Libra, hoje pode conversar, né, por linguagem oral, porque aprende a ouvir e aprende a falar. Então, hoje pode fazer isso, coisa que nem todos os médicos sabem. Mesmo dentro da medicina, tem gente que não sabe isso, não sabe encaminhar para a gente isso. Acha que nasceu com a perda auditiva, vai ser aquilo. Assim. Não, hoje a gente pode mudar isso. Né? Basta os pais quererem e falar assim, não, querem que a gente faça implante, implanta. Eu não sabia. Eu desconhecia. Alguns outros da área de medicina não sabiam. É porque tem uma questão também hoje, doutor, que a medicina ela é altamente especializada em partes, né? Então, assim, o clínico geral, ele não vai dominar o detalhe, né, esse conhecimento super técnico que você está falando em relação a... Outra grande área de atuação também do otorrinolaringologia é a voz. Né? Hoje, professores, atendentes de telemarketing, tem bastante telemarketing agora, começa a ficar um pouco mais rouco, né? Por vários motivos. E popularmente o pessoal fala calo, né? Calo nas cordas vocais, que são nódulos, pelo atrito de tanto falar. Então a otorrinolaringologia também está na área de voz. E hoje, isso, né, para cantores, profissionais de telemarketing, professores, nós temos esse acompanhamento para que quando acontece o nódulo fazendo o tratamento ou fazer uma prevenção também. Reverte. Junto com as fonoaudiólogas. Realmente vai muito além do só... Sim, cirurgias de voz também, hoje tem alguns especializados nisso, então tem homens que falam um pouco mais fino, dá para tentar fazer um pouquinho de mudança de voz, deixá-lo um pouco mais grosso, assim como as mulheres também que falam um pouquinho mais grosso, dá para fazer uma cirurgia que deixa a voz um pouco mais fina. Hoje a medicina ela atende até esse lado mais social, né, que às vezes é isso que você falou, uma criança que teve lá um problema que não aprendeu porque não teve o processo da repetição para falar, aí faz uma intervenção cirúrgica, um procedimento, ela vai se tornar um ser mais, que tenha mais relações sociais, que vai ser um ser mais completo, né, para a sociedade. Sim. Isso hoje, dentro da área médica, pelo menos o que tem de hoje é o único, entre aspas, biônico, ouvido biônico. Hoje não tem um olho biônico, você perdeu um olho, não tem substituto. Hoje você ficou surdo, pode fazer esse implante. Então a gente fala que é a única área dentro da medicina que ainda tem algo, uma prótese para substituir o que é original. Muito interessante. Único, né? Doutor, foi um prazer entrevistá-lo, né? Prazer foi meu. Eu acho que quem ouviu, eu particularmente aprendi muito com a sua presença aqui. E mostra muito além da medicina, né? Que o conhecimento técnico ele vai muito além. Quer dizer, tem aí na sua fala, assim, de forma peremptória, uma questão social, né? A medicina ela tem uma relação que vai muito além, né? Então, realmente foi um prazer recebê-lo aqui.
parabéns pela sua trajetória, né? E sucesso aí no seu mestrado. Já é um doutor de sucesso. Né? Então, muito obrigada. Hoje estivemos aqui com o Dr. Flávio Massal, que é otorrino. O programa Vida Acadêmica agradece sua presença e nos aguarde até a próxima semana. Até mais!